Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Dialogando, aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. É um prazer imenso receber você aqui nesta manhã. E hoje nós estamos aqui com o Dr. José Américo, ele é advogado, e vamos falar sobre um assunto que está na ordem do dia. Direitos da mulher. Quais são os direitos da mulher? Por que esses direitos são tão desrespeitados? São essas e outras perguntas dessa conversa informal, mas com seriedade, que nós vamos conversar aqui nesta manhã. Doutor José Américo, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios da TV Diário de Campos. Seja muito bem-vindo aqui e esperamos que o nosso diálogo seja muito proveitoso para o nosso telespectador. Então vamos começar logo com a pergunta da sua forma negativa. Por que os direitos da mulher são tão desrespeitados? O senhor sabe, antes do senhor responder, saiu uma matéria agora na imprensa dizendo que no Brasil talvez um dos piores lugares do mundo para se nascer menina. Por que isso? Então, nós já não temos muitas coisas para conversar, não é? Bom dia. Bom dia, pastor Alonso. Bom dia aos telespectadores. O problema da mulher ter os direitos desrespeitados no Brasil é muito mais um problema cultural e social. Esse é um problema que vem desde os primórdios da nação brasileira, um problema cultural que traz incutido nele a assertiva de que a mulher seria um ser titular de menos direitos do que o homem, e essa cultura entranhada na nação brasileira faz com que esses direitos sejam desrespeitados. Mas, agora, do ponto de vista do direito, isso está sendo modificado com uma série de legislações que salvaguardam os direitos das mulheres. Tudo bem. O senhor tocou agora, abriu caminhos para várias discussões. Em primeiro lugar, eu poderia contra-argumentar o querido doutor José Américo da seguinte maneira: me diz uma coisa, idosos também são desrespeitados. Independente Crianças de serem mulheres ou homens, sem dúvida, sem dúvida. Vamos botar assim, então, se é que existe, mas só para trazer, ficar mais descontraído. Pessoas normais, outras pessoas são todo mundo. Qualquer pessoa hoje é desrespeitada, basta você ver a situação sua de consumidor. Qual é o consumidor que nunca foi desrespeitado no seu direito? Isso revela muito mais a cultura do nosso país, infelizmente. Mas tudo bem, mas se cumprisse a lei, porque, olha, homens, mulheres são seres humanos. Então, tem igualdade, tem direitos, tem deveres. Uma lei específica para um grupo de pessoas não poderia trazer algum tipo de dificuldade? Traz, a gente argumenta muito isso no direito, porque na Constituição, no artigo 5º, está escrito lá que todos são iguais perante a lei, independente de sexo. Ora, se todos são iguais perante a lei, independente do gênero que a pessoa nasce, ela já é titular de direitos e deveres em igualdade. A palavra igualdade não comporta outro entendimento que não seja similaridade entre os direitos das pessoas. Então, por exemplo, quando nós vemos no campo do direito quererem aumentar a gravidade de um homicídio contra, por exemplo, uma pessoa que seja transexual, por exemplo, isso aí para mim é uma aberração. Por quê? Porque o artigo 121 do Código Penal diz: matar é crime. Matar é crime, matar quem? Homem, mulher. Então não existe a necessidade de uma lei específica. Matar um ser humano é crime. Não tem que aumentar a gradação da pena por uma condição ou outra qualquer. Por outro lado, o senhor colocou a questão aí da questão cultural. Arraigada e trazendo muitas dificuldades para as mulheres, ninguém nega isso. Então, talvez na concepção do senhor deveria ser feito cumprir a lei. Só cumprir a lei, basta que a lei seja cumprida e não precisa se criar mais leis. Mas, por exemplo, homem não fica grávida. Pois é, aí você entra no direito das mulheres, né? Aí no campo do direito do trabalho, a mulher tem uma série de direitos merecidos. Por exemplo, um que a mulher tem e o homem não tem. Então é um direito exclusivo da mulher. A mulher, após a gestação, ela tem a garantia de emprego por um determinado período. É chamada estabilidade gestante. Esse direito é só da mulher. A mulher tem o direito de amamentar seu filho no trabalho
durante um espaço de tempo no dia. Esse direito é só da mulher. São direitos, aí sim, inerentes à condição de mulher. Então, a partir do momento, essa disparidade é corrigida nas particularidades do gênero. É o conceito moderno de isonomia. Isonomia. Igualar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, isso fica bem claro. Bem claro aí, né? Com relação à justiça do trabalho, o senhor já falou algumas coisas. Existem outras coisas, até para esclarecer o nosso telespectador, sobre os direitos da mulher no emprego, no trabalho. Sim. Para corrigir justamente a disparidade. Nós temos a disparidade, por exemplo, do salário. Em média, as mulheres, pelo menos em média, ganham menos que os homens. Mas isso aí, no campo do direito do trabalho especificamente, se uma determinada empresa, por exemplo, vamos pegar uma função que a população entende que é tipicamente masculina e hoje está modificando. Motorista de ônibus, por exemplo, você vê muito mais homem do que mulher dirigindo ônibus. Entretanto, se o salário pago a um for maior do que a outro, a empresa que paga esse salário, ela corre um sério risco de, numa demanda trabalhista, ser condenada a igualar o salário. Pela mesma função. Pela mesma função. Até porque a Gisele Bündchen ganha mais do que eu. Pois é, mais do que eu também. Mas então existe no direito do trabalho um preceito chamado piso salarial. Ninguém pode ganhar menos que o piso. E se você realiza a mesma função do que o outro, no mesmo local de trabalho, o seu salário tem que ser igual, independente do gênero. Existe alguma legislação especial? O senhor falou sobre os direitos do consumidor. Existe alguma legislação especial para as mulheres nessa área? Em relação ao consumidor, não que eu me lembre, não existe nada, porque como a gente diz, o Estatuto, o Direito do Consumidor, a lei que salvaguarda o consumidor, ela prevê que o consumidor não tem distinção de gênero entre eles. Os direitos são iguais, seja homem ou seja mulher. Seja a mulher lá que vai comprar um batom e vê um batom com determinado problema, com determinado defeito, ou o homem que vai comprar um relógio, por exemplo, e o relógio não funciona. Não existe tipo de legislação. São consumidores. O senhor falou sobre legislação das mulheres, falamos sobre a questão de gravidez, que é uma coisa particular. Ainda, né? Ainda. A gente não sabe como é que vai ser no futuro, mas ainda é uma coisa particular das mulheres. Existe algum tipo de legislação sobre o direito das mulheres para com o seu próprio corpo? Pois é, aí eu preciso, o pastor Alonso sabe que eu também sou pastor, eu preciso me despir aqui um pouquinho da minha posição de pastor e falar só como advogado agora. Sim. Porque não combinam nesse aspecto que eu vou dizer a minha posição doutrinária como pastor e a posição como advogado. A legislação hoje em dia ela permite que a mulher possa gerir o seu próprio corpo. O que é gerir seu próprio corpo? Decidir quando quer ter filhos ou não ter filhos. E eu não estou falando de métodos contraceptivos. Existem uma forte corrente doutrinária no Brasil que queira liberar o direito da mulher em fazer o aborto. A minha opinião particular, não é a que eu vou colocar aqui no caso agora, ela é contrária ao que o direito quer sustentar e quer dar às mulheres, porque gerir o próprio corpo é uma coisa, decidir o futuro de uma vida no seu ventre é outra coisa. Você ultrapassa o seu direito. Deixa eu falar uma coisa para o senhor com relação a isso, que eu acho assim, muito interessante. Na verdade, nós vivemos um tempo de uma questão puramente libertária, em que a expressão eu sou dono de mim mesmo. E, na verdade, essa expressão deve ser questionada. Será que nós somos donos de nós mesmos, realmente? E eu não estou falando aqui, nem o senhor falou como pastor, diferenciou a questão, eu também sou pastor. Eu vou falar também, não somente disso, porque essa expressão do ponto de vista religioso-teológico é fácil de responder. Não, nós não somos donos de nós mesmos, nós somos propriedade de Deus. Mas eu falo até do ponto de vista laico mesmo. Na verdade, nós não somos donos de nós mesmos. Nós estamos interligados com outras pessoas. E a nossa própria vida, ela não é nossa necessariamente, conquanto que nós a exerçamos. Ela só é uma condição para exercer outras coisas. Condição essa, por exemplo, de exercer a liberdade. A vida
ela existe para nos dar condições de exercer outras coisas. Exercer a moralidade, exercer a liberdade, né? E com isso, uma vez que nós não somos donos de nós mesmos, nós temos deveres para com a gente. Quer ver um exemplo de dever para com a gente? O dever de buscar a felicidade. Sem dúvida nenhuma. Todos nós temos o dever de buscar a felicidade e não atrapalhar a felicidade de outra pessoa. Sem dúvida alguma. Bom, o resultado disso é que, do ponto de vista argumentativo, o aborto não seria moralmente permissível. Em primeiro lugar, porque você está impedindo o outro de exercer sua liberdade. O outro, a criança que está ali, né? Você está impedindo o outro de exercer a moralidade, de ter a condição de viver e de crescer e de fazer todas as outras coisas. Então, o aborto não seria permitido moralmente. Terceiro, porque uma pessoa estaria pagando o preço de um crime que ele mesmo não cometeu. Mesmo em caso de estupros, por exemplo, que é um caso que a lei permite, permite, mas quem deve ser punido é o estuprador e não a criança, né? Sem dúvida alguma. O que o senhor está dizendo, pastor, vai ser um tempo... Eu vou sugerir até uma pauta de um outro programa que é muito interessante, que são os direitos do nascituro. Olha, a criança no ventre já tem direitos, é titular de direitos. Sim. Então, do ponto de vista do direito, eu também acho que não é só moralmente, eticamente. Para mim, é ilegal o aborto e vou explicar por quê. A Constituição diz que todos têm direito à vida. Então, se todos têm direito à vida, o direito traz uma frase que diz assim: a cada direito que você tem existe um dever contraposto. Então, se eu tenho o direito à vida, eu tenho o dever de respeitar a vida dos outros também. E quando a gente fala em aborto, a gente não pode pensar só na mulher e o pai. O pai também tem direitos de que o filho nasça, que o filho nasça saudável. E no fim da questão, se o pai e a mãe desejarem um aborto, o Estado, pela Constituição, protege o direito à vida. Então, do ponto de vista legal, salvo as exceções que a lei permite, no caso de feto anencéfalo, no caso de estupro, no caso de risco de vida, aliás, risco de morte para a gestante. Fora estes casos, o aborto, do ponto de vista do direito, é ilegal sob qualquer argumentação. Inclusive, eu falo sobre a questão dos anencéfalos agora também. O senhor sabe que existem pesquisas, que existe grau de anencefalia. Sem dúvida alguma. Então, quer dizer, isso é aquilo que na literatura sobre o assunto, a liberação da prática do aborto para anencéfalos é o chamado argumento da ladeira escorregadia. O que é isso? Você abriu a porta para uma lei, aquilo ali está abrindo um precedente. Sem dúvida alguma. Para diversos casos. Existem pessoas inteligentíssimas, inclusive, que têm graus de anencefalia. Sim. Então, quer dizer, o sistema de saúde pode alegar anencefalia, porque estaria amparado pelo direito, simplesmente para abortar e para assassinar uma pessoa, inclusive. Mas no caso do direito, quando se fala na permissão do aborto, no caso de feto anencéfalo, infelizmente eu não posso dissociar agora o fato de ser cristão, é você querer botar um limite ao poder de Deus. Porque a questão para que o aborto do feto anencéfalo seja levado a efeito é que o médico deu um atestado que não há viabilidade de vida. A vida não será viável. Mas Deus pode agir onde não há vida. Então, se houver vida, a ação de Deus pode ser feita em qualquer tempo. Então, eu sou radicalmente contra que esse direito, entre aspas, seja dado à mulher. O senhor sabe que eu estava numa discussão, até isso se tornou meio cômico. Nós estávamos numa discussão e uma pessoa disse assim: mas o sistema público de saúde tinha que permitir o aborto e tal e tudo, aquela coisa toda. E eu contra-argumentei dizendo: do jeito que o nosso sistema único de saúde é eficaz para uma cirurgia de câncer, que a pessoa morre e não consegue ser... A pessoa que iria entrar no aborto, ele ia conseguir a liberação quando a criança tivesse 18 anos. É verdade, é a falha do sistema, quer dizer, sem dúvida porque, alguma. na verdade, pastor, esse não é um tema aqui no Brasil. Isso já é um tema mundial. Na Europa, mas as coisas boas
dos países desenvolvidos, a gente pega pouco, a gente pega as pautas piores. As pautas e você piores, sabe uma coisa que acontece na Europa, as mulheres, os países em que as mulheres têm o direito a abortar, elas não estão abortando. Elas só queriam ter o direito... A possibilidade de fazer legalmente. Mas ninguém faz. Não, a única vantagem, pastor Alonso, sem dizer do ponto de vista cristão, sim, sim. A única vantagem, se é que possa haver alguma, na liberação do aborto, é porque hoje em dia os abortos são feitos em clínicas clandestinas. E aí, muitas das vezes, morre o feto e morre a mãe. Então, se você liberar, isso não é um argumento pró, o único ponto de vista positivo que poderia haver é a mulher ser atendida oficialmente por uma equipe médica competente. Pois é. Mas eu não defendo isso aí, não. Mas os ricos continuam fazendo aborto em clínicas especializadas nisso. Aí você volta no que perguntou no início. Então, quem no Brasil não é desrespeitado? Pois é, quem no Brasil não é. Olha, muito se fala que o problema... Pobre do juiz de futebol, né? Mais desrespeitado que esse. Pois um dos problemas que o senhor falou sobre a questão cultural e tudo isso é justamente a cultura patriarcal judaico-cristã. Se fala disso o tempo todo, né? O problema é o que foi ensinado. Paulo era um homem contra as mulheres, não é? Sem dúvida, a gente ouve muito isso. A gente ouve, né? O problema é justamente isso. Agora o senhor vai falar, o senhor falou da questão cultural, o senhor vai falar como advogado, vai falar como pastor, porque você não tem como dissociar as duas coisas, foi uma pessoa só, entendeu? Você não tem como dissociar as duas coisas. Me diga, é verdade isso, senhor? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? As mulheres realmente são desrespeitadas por causa da Bíblia? De forma, olha, a pergunta já coloquei. De forma nenhuma. O maior exemplo de cuidado, existem vários, mas o maior exemplo de cuidado que eu gosto de ver na Bíblia com a mulher foi no caso da mulher adúltera. O olhar de Jesus para aquela mulher, perguntando a ela onde estão os seus acusadores. Aquele olhar é um olhar de perdão, é um olhar de amor. E a mulher, o que é a mulher para nós? A mulher é minha mãe, a mulher é minha esposa, a mulher é obra-prima da criação. Claro que nós também somos, mas a mulher é uma manifestação do cuidado do amor de Deus com o homem. Não é bom que esteja só. Agora, o senhor sabe por que a mulher foi criada depois do homem? Por quê? Você não sabe, não? Por quê? É simples, porque toda obra-prima precisa de rascunho. Rascunho, é verdade, é verdade. Mas, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Deixa eu só te dar um exemplo de cultura, do que é problema cultural na área do direito, vou lhe dizer. Eu sou especialista também em direito do trabalho e durante muito tempo eu advoguei para algumas usinas em Campos. Sofrendo fiscalização do Ministério do Trabalho, eles reclamaram conosco que não havia um lugar, uma sombra para que os trabalhadores pudessem almoçar. E aí multavam as usinas, até que as usinas tiveram que criar um trailer com uma cobertura grande para as pessoas almoçarem ali, porque a lei assim impõe. Só que existe um problema cultural. O cortador de cana, por exemplo, não gosta que você veja o que ele está comendo. Então ele ia para um lugar isolado para que ninguém visse a comida dele. Ele não come de uma vez só. Ele para durante o trabalho, dá lá 3 garfadas, guarda e volta a comer. Então, esse é um problema cultural que não pegou em Campos. A lei não pegou em Campos. E para explicar isso aos fiscais do Ministério do Trabalho é uma dificuldade enorme, mas é um problema cultural nosso aqui. Você sabe que a questão, justamente voltando àquela questão da Bíblia, isso, na verdade, é uma acusação do movimentos feministas em geral, com relação à Bíblia, porque, na verdade, as pessoas que mais ajudaram, mais cooperaram com o ministério de Jesus foram as mulheres. Sem dúvida alguma. E os evangelistas fazem questão de expressar isso, que as mulheres foram as pessoas que mais ajudaram, inclusive financeiramente. Sem dúvida. Financiavam. Sem dúvida. Isso, né? Em Atos dos Apóstolos, o movimento apostólico daquele crescimento, eles eram ajudados e muito ajudados por mulheres, e tinham mulheres valorosas ali que o evangelista Lucas fez questão de mencionar, Dorcas, Lídia e são vários tantas nomes que nós outras. podemos dizer. O Paulo, que existe uma acusação, né, contra ele de que
pelo fato dele falar lá na carta aos Coríntios que não permitia que a mulher ensinasse. Sim. Ali era uma questão cultural, como o senhor falou, porque as mulheres ensinando equivaleria no culto pagão às prostitutas que estavam ensinando. Então, era uma questão pontual ali em Corinto, porque ele não fala em outra carta nenhuma sobre isso. A questão da mulher cobrir a cabeça com o véu. Para diferenciar. Era uma questão, como o senhor falou, era uma questão cultural ali, pontual ali em Corinto. Sim. Né? Mas ele, na carta aos Romanos, ele recomenda uma mulher que a recebendo seria como se estivesse recebendo o próprio apóstolo. Sem dúvida. E reconhece o trabalho dela. Então, a Bíblia está... Isso poderia ir até para o Antigo Testamento, que mesmo dentro de uma sociedade cultural, patriarcal, judaica, mas que valorizava muitas mulheres. A Thalia foi rainha de Israel. Sim. E era mulher. Sim, então, em momento... E a Bíblia nos cita exemplos de grandes mulheres. Você tem vários exemplos na Bíblia sobre isso. Independente do ponto de vista doutrinário, a coragem de Maria, uma jovenzinha judia, não é verdade? De conceber do Espírito Santo, ainda não sendo casada, é um exemplo de coragem ímpar. Exatamente. Então, não existe esse tipo essa argumentação, porque, na verdade, vem... Esse tipo de argumentação é a capa de algo que está por trás, que é justamente um sentimento antirreligioso, sim. Camuflado de temos que trazer laicidade, mas na verdade é um sentimento antirreligioso. Né? Mas a laicidade, conquanto para o Estado, seja bom que o Estado e a Igreja não se misturem, ela também traz uma deformidade moral na sociedade muito grande, porque o temor a Deus é princípio de sabedoria. E se você não teme a Deus, se você não respeita a palavra dele, a deformidade ética, moral, como nós vemos hoje no mundo. Hoje a sociedade está deformada pelo pecado, pela depravação, pela corrupção, por uma série de coisas que, se os princípios bíblicos fossem observados, por certo não existiria. A quantidade de leis que tenta proteger o gênero feminino hoje, a legislação, a sua opinião pessoal, né? Não estaria exacerbado, em algumas formas até deformada? Está exagerado por uma questão de marketing feminista, e sem entrar no mérito de feminismo, machismo, não é isso que eu estou dizendo. Basta o respeito à lei. Do lobby, né? Do lobby, exatamente, o lobby, você querer... por exemplo, existem situações que têm que ser, de fato, salvaguardadas. Você vê a criação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veio trazer uma proteção à mulher. Mas o que poucas pessoas sabem que não é tão somente a mulher, é a qualquer componente do núcleo familiar. Mas pega-se um caso emblemático, que foi a agressão à Maria da Penha, e toma-se aquela lei como uma proteção para a mulher. Mas a gente volta nesse mesmo ponto. É um questionamento, eu digo isso porque não é nenhuma opinião pessoal minha, mas é um questionamento a isso. Lesão corporal é homem e mulher. Sempre foi crime. É homem e mulher, é o que eu disse do homicídio. Então, o tipo penal diz matar alguém é crime. Matar alguém, matar homem ou matar mulher. Aí você tem infanticídio, parricídio, feminicídio, é tudo homicídio. Então, mas justamente por isso. Por que uma lei que fala, eu diria assim, né? Expressa a mesma coisa que já há num outro momento. Quer dizer, se já há crime de lesão corporal, por que incrementar mais um crime? Qual seria a diferença da Lei Maria da Penha para o Código Civil geral? O que existe é que todo crime, e aí falando só de crime agora da parte do direito penal, todo crime ele tem agravante e atenuante. Então, na minha opinião, não precisava se criar uma lei. Bastava se criar como é que se diz, uma linha, um parágrafo no artigo dizendo que se o atentado fosse contra uma mulher, por exemplo, a pena seria agravada de 1/3, porque a mulher tem uma condição de resistência menor do que o homem. Então, um ato... Em termos. Que a condição, porque... Não, lá em casa eu não mando nada, entendeu? Lá em casa tem que ter... O suporte à dor... O homem não tem. O homem não tem, entendeu? Mas eu concordo, até para evitar, porque infelizmente, culturalmente, a mulher é muito agredida dentro dos lares, que se agrave a pena. Isso eu concordo. Agora, que se crie uma lei por conta disso, já havendo uma lei que protege a integridade do corpo, para mim é desnecessário. Essa quantidade de leis, às vezes,
atrapalha. Como advogado, na prática, torna a justiça mais lenta? Você nunca está muito mais lenta, e isso causa uma dificuldade ao advogado, ao operador do direito. Porque a criação de leis continuamente faz com que você esteja tendo que se atualizar continuamente e às vezes isso não é possível pelas demandas do dia a dia. E isso gera uma série de dificuldades, sem dúvida alguma. Doutor José Américo, suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, estar aqui, me colocar à disposição. Pense no tema Os Direitos do Nascituro e que nós tenhamos mais temor a Deus e respeitemos a mulher não só por ser mulher, mas pela sua condição de ser humano, assim como nós também devemos ser respeitados. O que o senhor falaria hoje para uma mulher que está desamparada, sofrendo, com muitas dificuldades em casa, na família? Primeira coisa é que ela tem os seus direitos. Ela tem os seus direitos e deve buscar garantir a salvaguarda dos seus direitos perante a justiça, se isto for um ponto de vista já extremo. Em segundo lugar, que busque a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Doutor José Américo, muito obrigado pela sua participação. Acrescentou, contribuiu muito para o nosso programa. Tenho certeza também que de conhecimento para os nossos telespectadores. Disponha, pastor. Nós estamos chegando ao final do programa Dialogando. Nós queremos agradecer a você pela sua audiência, te desejar um final de semana de paz e de bênção na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Tchau.